Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Um presente de um grande amigo meu, Oséias, capítulo 4, versículo 6. Por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. Estamos falando sobre fé na política e entendo política como cuidar da cidade. E fé, apresento para vocês uma definição que encontrei num tratado sobre política, que é o livro A República de Platão, em que ele afirma que a fé é uma das etapas do conhecimento. Então, você passar, transitar da aparência das coisas para a essência das coisas. Ou seja, transitar do visível para o invisível. E o Evangelho, ele nos diz para vigiar e orar. E vigiar, é você observar os acontecimentos, os fenômenos, as coisas ao seu redor. E orar é você refletir sobre esses acontecimentos, sobre esses fenômenos, sobre essas coisas, E assim, a gente vive num mundo que a gente herdou vários conflitos, E o que a gente precisa fazer, é diminuir o impacto e o alcance desses conflitos, Nisso, o Evangelho nos solicita, e nos instrui que a melhor maneira de você reduzir o conflito é você tomar um partido, Se afastar do conflito é a pior maneira, de você tentar resolver as coisas, porque a sua omissão, alimenta o conflito, Então, assim, e você pode tomar dois partidos, Você pode adotar uma cultura de morte, apoiando o partido do sepulcro caiado, ou você pode tomar, adotar uma cultura de vida, participando, do partido, da vida em abundância, da Zoé, sem contorno, É óbvio que o Evangelho recomenda que você adote o partido da vida em abundância, da Zoé sem contorno. Zoé é uma palavra grega que quer dizer a vida de todos os seres interrelacionados, E o contorno, o contorno que nós temos é o contorno da nossa cultura, Muitas vezes enraizada numa cultura de guerra, permeada de narrativas de rancor e de mágoa, que vários traumas, que essa cultura de guerra nos trouxe. E se a gente não tomar um partido da vida em abundância, da Zoé sem contorno, a gente corre o risco de ficar aí, sempre ruminando essas mágoas, esses rancores, e não romper esse círculo vicioso, Bom, isso não quer dizer que a gente tenha que abrir mão da nossa cultura, das nossas tradições, Isso quer dizer que a gente precisa não ficar escravo do visível, A gente precisa ter uma atitude para transpor, o que é visível e, através da fé, seguindo as pistas, você sendo atraído por coisas que são relevantes, coisas que vão trazer mais alegria, mais felicidade, Então, assim, o Evangelho é muito radical, Ele diz pra gente amar o nosso inimigo. E esse amar não é confraternizar, sentar à mesa com esse inimigo, não é brindar com esse inimigo, Se alguém te reconhece como inimigo, se você tem uma certa rejeição a alguma pessoa, todos têm esses motivos, E se isso é recíproco, esses motivos são mais fortes ainda, A ideia de amar o inimigo é saber que a vida de todos os seres interligadas, o sol nasce para justos e injustos, Então, assim, a misericórdia de Deus é para todos, E você
não pode, né, querer essa misericórdia só para você, né? A misericórdia é para todos. Deus é o criador de tudo, né? Então, assim, amar o inimigo é saber que ele faz parte dessa vida, né? Confraternizar com o inimigo é uma outra palavra grega que chama philos, né? Você conviver com o inimigo. Muitas vezes você é obrigado a conviver, né, com os seus desafetos, né? Mas aí você vai exercitando uma coisa chamada tolerância, que é o princípio, né, básico da democracia, né? Bom, o maior inimigo, né, do conhecimento é a idolatria, né? E é só rompendo a idolatria que a gente vai conseguir romper, né, esse contorno, né, de narrativas. E nós somos frutos das nossas narrativas, né? A gente precisa estar sempre atento. Bom, o conflito, né, recorrente, e vai se acentuar mais no Brasil ainda, né, é o terrorismo, né, aí de extremistas islâmicos, né? Depois do atentado de Paris, né, fica mais claro aí a ofensiva, né, dos extremistas islâmicos com o Ocidente, né? E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né, nossas narrativas, da gente não fazer de Paris a nova Helena de Troia, né? A gente não pode fazer isso, né? Porque, assim, eu já vi comentário de pessoas, né, reconhecidamente tidas, né, como inteligentes, né, louvar, né, a atitude, relativizar a atitude, por exemplo, do nazismo, do Hitler, por conta dos extremistas islâmicos, né? E aí, assim, isso é muito ruim, porque, né, o Evangelho nos ensina a ser autocríticos, né? E a nossa força vem da nossa autocrítica, né? Esse é o grande valor do Ocidente, né? Não é à toa que o Ocidente se dedicou, né, à ciência e à pesquisa, né? Essa autocrítica que nos fortaleceu, né? Só que a gente não pode, né, através de uma erudição delicada, né, como dizia Francis Bacon, né, a gente limitar a nossa percepção, né? E assim, e também de nada vale, né, uma erudição fantástica, né? E de nada vale também agora uma erudição litigiosa. Isso só para citar Francis Bacon, um dos pilares, né, da ciência moderna, né? Então, assim, a gente não pode adotar Paris, né, como uma Helena de Troia e relativizar, né, erros do nosso passado, né? Porque assim a gente vê que a gente está muito mais, assim, não contra o totalitarismo, né, mas a gente está muito mais preocupado, né, com um totalitarismo que não seja nosso, né? Então, assim, dizer que nem os nazistas ousaram atacar Paris, porque Paris é o berço da civilização, né? Aí a gente precisa, né, ter um pouco de humildade e ver que qual civilização, né? É tão questionável, né, o nosso comportamento como seres civilizados, né? Paris é o berço da civilização, por conta de quem? Por conta do Carlos Magno, do Sacro Império Romano Germânico, né? Desse mesmo cristianismo que fomentou as cruzadas, a reconquista da Península Ibérica, que disseminou, né, a América, os povos da América, né? A gente tem que ver, né? Do mesmo Império Sacro Romano Germânico, que até então determinava que os índios não tinham alma. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu acho que Paris, né, tem a sua glória, tem o seu esplendor, mas Paris não é o berço de civilização nenhuma, né? E se a gente considerar, né, isso, a gente está tendo uma arrogância de se sentir superior a outros modelos de organização social, né? E assim, e Paris, né, com todo seu glamour, com toda a sua chiqueteza, né,
se tornou um berço de uma civilização, né, se a gente for adjetivar, né, com muita sinceridade, uma civilização medíocre, né? Então, assim, a gente precisa ter uma autocrítica, né, que o evangélico nos diz, e evitar de fazer de Paris uma nova Helena de Troia, porque senão a gente vai ficar aí sempre repetindo essas narrativas de rancor, né? A gente vai repetir a Terra de Troia, a gente vai repetir as guerras púnicas, né? Se for Ocidente contra Ocidente, Oriente contra Ocidente, né? E a gente precisa dar um passo além disso, senão a gente vai ficar sempre no cativeiro da Babilônia, sempre no cativeiro do Egito, se a gente ficar sempre querendo ter as nossas narrativas de rancor como referência de ação, né? O Islã, ele tem uma vantagem sobre a gente, né? O Islã, eles assumiram, né, o Corão como texto fundador, né? E assim, e eles, através disso, eles têm uma coerência de perspectiva, né? E através dessa coerência de perspectiva, eles têm uma facilidade de fazer uma unidade de corpo, né? Que em termos bélicos, né, é uma grande vantagem para eles, né? Mas a gente precisa ver, né, que a gente temos um outro passo, né, muito importante, né? Nós não dividimos o mundo entre antes do Islã e depois do Islã, né? Nós dividimos o mundo, né, de uma outra maneira, né? A nossa autocrítica sempre nos levou a aprender mais e cada vez mais. O grande problema, né, é que assim, nós nos dispersamos muito, né? E a gente precisa, né, resgatar o Evangelho como texto fundador. Porque assim, é gratificante ter o Evangelho como texto fundador, porque primeiro que ele é autocrítico, né? É o que nos deu toda a nossa grandeza, né? E assim, e além de ser autocrítico, né, tendo um texto fundador, a gente cria uma coerência de perspectiva, né, uma facilidade de unidade de corpo, né? Se for inevitável um confronto, né, corpo a corpo, né, com outras forças, né? Mas assim, a gente precisa compreender, né, que se a gente fizer, né, de Paris uma nova Helena de Troia, né, a gente não vai conseguir muita coisa, né? O que a gente precisa fazer, sim, né, é adotar o Evangelho, né, para a gente romper esse círculo vicioso de agressões e de revanche, né? A gente precisa sair disso, né? E nós temos um novo mundo, né? Esse novo mundo, ele é assim, ele vai crescer a partir do momento que rompemos com a idolatria também, né? Não ficarmos sempre aí refém de uma opinião autorizada, né? E o Evangelho, né, nos deu, né, esse precedente, né, de contestar as autoridades, né? Então, vamos acabar com a idolatria, né? Vamos contestar nossas autoridades, né? A idolatria, ela é, assim, fruto de narrativas equivocadas, né? De sacerdotes, né? Os sacerdotes, eles deveriam ser primeiro a reconhecer o Messias e não o reconheceram. Os sacerdotes, né, eles perseguiram quem o reconheceu, né, e criaram armadilhas e conspiraram para que o Messias fosse assassinado. Essa é a síntese do Evangelho, né, que a gente não pode, né, estar sempre aí refém de narrativas de sepulcros caiados, né. Cara, escalete para todos vocês e a gente continua falando com respeito e doçura, né, sobre esses conflitos e todos os mais, né. O Brasil é o centro das atenções, porque as Olimpíadas serão sediadas aqui, né. Ocidente versus Oriente, nós somos um grande alvo. Até mais.